Fala pessoal, tudo beleza? Professor Bruno aqui de novo. Como eu disse, né, eu ia trazer para vocês um vídeo sobre um outro tema que vai ser trabalhado lá na atividade da aula presencial de vocês, mas que ali na nossa aula não deu tempo de falar, tá? A gente até chegou a comentar, né, passar por ela um pouquinho, mas ela vai ser trabalhada de uma forma bem específica, né, na atividade de vocês, e a gente não chegou a falar tão especificamente, tá? Do que eu estou falando? Comunicação, tá? A gente falou da importância da comunicação, de como vocês vão ser comunicadores, né? Mas tem um tema aqui bem específico que eu quero tratar com vocês, porque ele vai estar lá na atividade de vocês de amanhã, do sábado, tá? Vamos lá então, pessoal. Comunicação, passando aqui bem rapidinho, tá? Transmitir informações de uma forma clara, precisa, compreensível e convincente. Comunicação não é só falar, né, pessoal? Não é só escrever, é também escutar, né? Também envolve a escuta, ouvir de uma forma ativa e receber as mensagens de quem está se comunicando com a gente, certo? Comunicação, de novo, não é só falar, não é só escrever, né? Ela envolve comunicação corporal, envolve postura, envolve as nossas expressões, os sinais e gestos que a gente faz, tom de voz, né? Também diz muito. Então, tudo isso envolve a comunicação e chega no nosso destinatário de uma forma diferente, tá? E como a gente sabe aqui também, a comunicação ela é a principal ferramenta para a gente criar e manter boas relações hoje, sejam elas profissionais ou pessoais, tá? Quais que são as duas ideias centrais, pessoal, que eu quero que vocês levem em conta para pensar a comunicação, né? Contexto e adaptabilidade, tá? Contexto, o que eu quero dizer? A gente conseguir entender a situação onde a gente está e encontrar o melhor jeito de se comunicar de acordo com essa situação, de acordo com esse contexto. Beleza? Segundo, a adaptabilidade, a nossa capacidade de adaptar a nossa comunicação para diferentes ambientes, para diferentes situações, tá? É parecido, mas tem uma pegada aí um pouco diferente, tá? A gente conseguir entender o contexto e se comunicar dentro dele, e a gente conseguir adaptar a nossa comunicação para diferentes contextos. Beleza? Teoria básica da comunicação, pessoal. Uma teoria, eu brinco, né? Que é a teoria mais simples que tem, mas também é muito complexa, né? Tudo que a comunicação quer fazer é que a mensagem de um remetente chegue ao seu destinatário, né? E que a resposta desse destinatário volte para o remetente, certo? Tá ali desenhado ali na questão das setinhas ali, né? Uma setinha que vai e volta. Mas nesse meio do caminho tem muita coisa para a gente trabalhar, né? Primeiro, o contexto, como a gente falou, a mensagem, né? Como eu vou, qual tipo de mensagem eu vou escrever, como eu vou trabalhar essa mensagem, o canal pelo qual eu vou enviar essa mensagem, hoje em dia é muito importante, né? A gente vai falar mais sobre isso. E também o código que eu uso, né? A linguagem, os termos, as palavras. Eu preciso criar um código que o meu receptor vai compreender da melhor forma. Tranquilo? Dois desafios atuais, pessoal. Como eu disse, os canais, tá? Os canais é um grande desafio que a gente tem hoje. A gente vive na sociedade da tecnologia, a tecnologia cria cada vez mais canais para a gente conseguir passar as nossas mensagens e conseguir se comunicar, mas isso também traz um desafio, né? Que é a gente selecionar e escolher corretamente o melhor canal para se comunicar de acordo com cada pessoa, cada grupo, em cada situação que a gente está se comunicando, tá? Então, hoje em dia a gente tem muita, né? Muita opção, né? A gente tem o WhatsApp, tem e-mail, tem o ambiente virtual. Aqui no dando o exemplo do Senai, né? E-mail, chat, WhatsApp, ambiente virtual, sabe? São várias formas e para cada público que a gente quer chegar, para cada situação, a gente precisa selecionar e escolher o melhor desses canais, a melhor dessas opções. Tranquilo? Segundo grande desafio, empatia, né? Empatia eu sempre falo, uma palavra muito falada e pouco praticada, né, pessoal? Na comunicação não é diferente, tá? A gente precisa
não só pensar no que a gente tem que falar, no que a gente tem que passar, mas também pensar no outro, né? No destinatário, em como ele vai receber essa mensagem, como ele está, como ele vai receber isso, como ele vai entender, tá? Para a gente construir uma comunicação melhor, importante prestar atenção nesses dois grandes desafios, tá? E aí, pessoal, aqui entrando no nosso tema específico, dentro dessas novidades, né, da nossa sociedade tecnológica para a comunicação, né, apareceu uma nova ideia, né, chamada comunicação não violenta, ou vocês vão ver muitas vezes na sigla CNV, né? É um conceito relativamente novo, né, proposto aí por um psicólogo chamado Marshall Rosenberg, e ele quer resumir de uma forma simples e básica como o processo de comunicação hoje precisa ser, como que hoje em dia as necessidades e as demandas da comunicação são, como que ela pode ser mais empática e principalmente mais efetiva, né, mais eficiente, tá bom? Então ele chegou nesse termo, nessa ideia da comunicação não violenta. Tá, mas o que é isso, Bruno? É só eu falar sem agredir ninguém e tal? Não, né? A defesa dele é essa, né? De que a violência na comunicação pode acontecer de várias formas, tá? Vamos ver aqui o que ele propõe como as 4 etapas para um processo de comunicação não violenta, tá? Ele coloca primeiro que a primeira etapa seria a observação, que é o momento em que a gente observa a situação, o ambiente, sem fazer julgamentos, né? Sem fazer os juízos de valor, ou seja, sem chegar à ideia de que algo é bom ou algo é ruim, beleza? A gente observa de uma forma imparcial. Segundo etapa, o sentimento, ou seja, a gente expressar os nossos sentimentos que surgem da observação, tá? E a intenção aqui é diferenciar essa expressão de sentimento da opinião, né? A gente quase em todo assunto, todo tema, toda situação, a gente já tem uma opinião, já tem uma visão. A comunicação não violenta, ela coloca para a gente o desafio de expressar o nosso sentimento e não exatamente a nossa opinião sobre aquilo. Tranquilo? Terceira etapa seria a necessidade, ou seja, identificar ali por trás desse sentimento quais são as minhas necessidades com a comunicação, o que eu preciso realmente passar, tá? E aqui, o que é a intenção? É diferenciar essa expressão das necessidades das estratégias e das manipulações, né? Não é uma estratégia, não é aquela coisa que a gente manipula, né, que a gente cria, que a gente planeja. A comunicação da necessidade, ela vem do sentimento e ela é uma expressão muito é, honesta, né, assim, verdadeira e imediata, tá bom? Última etapa seria o pedido, tá? O foco nos pedidos, né? Que os pedidos, as solicitações que a gente tem para fazer na comunicação sejam claros e específicos de modo que vão satisfazer as nossas necessidades, tá? E o pedido, ele quer se diferenciar do quê? Da exigência, tá? Pedir é uma coisa, solicitar é uma coisa, exigir é outra, tá? Então a comunicação não violenta, ela pensa em dar o protagonismo pro pedido e não para exigência, não para ordem, beleza? Para andar por essas 4 etapas, pessoal, o que a gente precisa, né? Quais são 2 grandes habilidades que são necessárias? Escuta ativa, né? Já falamos sobre isso, ouvir atentamente, né? Ouvir mais do que falar, buscar compreender, né, os sentimentos do outro. É, era a minha avó que falava, né, que a gente tem 2 ouvidos e uma boca só por algum motivo, né? Então a gente precisa, principalmente na comunicação, pensar mais em ouvir do que em falar, né? Em segundo lugar, autenticidade, tá? Comunicar os nossos próprios sentimentos e as nossas necessidades de uma forma clara e honesta. Evitar pôr a culpa nos outros toda hora, criticar, reclamar, né? Trabalhar nessa forma de solicitação, nessa forma de pedidos. Beleza? E aí alguns exemplos práticos, né, pessoal? Uma comunicação que é violenta
não é só aquela que a gente grita ou que a gente xinga alguém, tá? E eu coloquei aqui alguns exemplos que pode-se dizer cotidianos aí, que possivelmente eu ou vocês que estão me assistindo já escutaram, né? Ou já tiveram que lidar com uma comunicação assim, né? Por exemplo, os meus colegas são todos preguiçosos, né? Ou seja, não tem um xingamento, né? Preguiçoso não é um xingamento, mas é um julgamento que a pessoa escolhe, né, comunicar, né? Tentando se tirar dessa equipe, né? Meus colegas são preguiçosos, eu não, né? Um outro exemplo, quando alguém fala, por exemplo, todo mundo entendeu, menos você, né? É um tipo de constrangimento, é um tipo de humilhação, né? Outro exemplo, olha, eu odeio brigar com você, mas às vezes eu sou obrigado, né? Ou seja, você está tirando a tua responsabilidade, né? Nossa, eu não queria, mas eu vou ter que fazer, né? Não, você escolheu fazer, você escolheu brigar, né? Você escolheu esse tipo de comunicação. Outro exemplo, se você não consegue nem o básico, melhor desistir logo, né? Muitos de nós com certeza já escutamos, né, pessoal? Esse outro exemplo aqui, ó, vamos ver se vocês já se depararam com esse aqui. Ah, você está doente? Quando você volta para o trabalho? Não tem medo de perder o emprego, não? Ou seja, a pessoa não pensa, né, no que você tem, como que você tá alguém cuidando de você? Não, ela já vai perguntar algo que vai a interessar, né, ou alguma coisa assim, certo? Ameaça também, né, pessoal? Se você não fizer isso, eu vou te dar uma avaliação negativa, né? Um tipo de ameaça, um tipo de comunicação que é uma escolha, né? Quando, por exemplo, você tem um chefe, né, ou uma chefe ali que está conversando com um outro gestor e fala assim: queria ter uma equipe como a sua, na frente da equipe dela, né? Ou seja, um constrangimento, uma humilhação, né? Um outro exemplo também, olha, eu coloquei para você um prazo a mais porque eu sei que você nunca cumpre. É um tipo de cobrança que fica implícita, mas que é constrangedora, que não é direta, né? Então, pessoal, a atividade de vocês lá, principalmente a do período da tarde que vocês vão trabalhar, vai envolver aqui a ideia de comunicação e de comunicação não violenta, tá? Então, esse vídeo, tomara que sirva aí para vocês conseguirem já ter uma ideia, né? Quem nunca viu alguma coisa sobre isso, já tem uma ideia melhor do que se trata e de como fazer lá melhor a atividade no sábado, tá bem? Uma ótima imersão para vocês. Nos vemos então na nossa aula online, tá? Um abraço.